nós estamos aí, como vocês viram no vídeo, seguindo aí nessa nossa trajetória através da carta de Paulo aos Tessalonicenses. E como a gente já comentou um pouquinho nos outros 2 sermões, nós estamos, o nome da série, Movidos pela Esperança, tem uma coisa especial naquilo que Paulo ensinou para aqueles novos irmãos, aqueles novos convertidos, que ficou muito claro para eles uma coisa: Jesus ia voltar. Jesus ia voltar. Então, tudo o que eles fizeram estava, ou seja, baseado nessa ótica, né? O presente deles começou a ter a ver com esse futuro que sabia que via. E muitas vezes a gente perde essa noção, né? Mas é interessante porque essa carta ela tem 5 capítulos. A gente já vai começar aqui o 3º, ver o restinho do 2º, tá? Então, não se assusta, são muitos versículos, mas o tema é mais ou menos o mesmo. E tem uma coisa interessante, porque Paulo teve que sair às pressas, só para dar um pano de fundo. Talvez você nunca tenha lido essa carta, não tenha visto Atos 17, conta lá, que Paulo, em algum momento da carreira dele, depois que foi para Jerusalém, tinha acertado tudo que os novos crentes tinham que fazer, que não precisava ser que nem os judeus. E aí ele e outros, né, começaram a passar pelas igrejas, e ele, na cabeça dele, ele ia passar por todas as igrejas da Ásia que ele já tinha conhecido, ia fortalecer, ia contar o que tinha sido combinado em Jerusalém, mas o Espírito não quis assim, né? O Espírito não quis assim, em Atos 16, tá? E Paulo tentava, não sabia o que era, e até que ele teve um sonho, entrou de uma noite e ele viu uma pessoa falando: venha a Macedônia e nos ajude, né? E aí, lógico, ele soube que aquilo não era nem do inimigo, nem de ninguém. Aquilo era Deus falando para ele para ir para o outro lado. E graças a isso o Evangelho chegou à Europa, Macedônia, Acaia, que é todas essas cidades, Filipos, aqui Tessalônica, né? E só que isso não foi feito sem perseguição, sem loucura, a ponto do negócio ficar tão feio com os judeus que sentiram inveja do ministério de Paulo e começaram a fazer alvoroço na cidade, colocar o próprio povo da cidade contra Paulo, Silas e o próprio Timóteo, mas Timóteo ainda era bem jovem, passou mais despercebido ali das câmeras, né? E então Paulo sai dali, ele teve que sair às pressas. Saiu às pressas, mas ele tinha conquistado, graças a Deus, não só pela palavra, mas como a gente viu, né, no capítulo 1, para que a palavra foi em palavra, em poder e em convicção do Espírito. Então, Deus estava com ele. E a palavra dele pegou fogo ali, em Palha Seca. E aquele povo se dobrou ao Evangelho de uma forma exemplar, não é? Então, mas o que acontece? Paulo saiu às pressas de lá, foi aconselhado por alguns dali, indo para Bereia, e depois acabou para baixar a poeira não baixou, a poeira foi atrás dele, e no final ele foi para Atenas, e depois acabou em Corinto, da onde ele escreve essa carta. Então é uma carta interessante, porque, então o que acontece? Uma vez que isso acontece, aqueles irmãos que estavam ali, alguns foram, logicamente, ouviram Paulo e aceitaram a Cristo por causa disso. Outros já foram alcançados pelos outros, e talvez nem tenham conhecido pessoalmente a Paulo, ou tenha visto, mas não tenham ouvido nem Paulo falar. Então, era lícito que acontecesse uma coisa. Aquelas pessoas começaram a pensar: por que ele foi embora tão rápido? E se ele não deixou tão rápido, em meio a tanta confusão, porque teve ali ainda perseguição e tudo mais, é porque ele não tem nenhum amor por nós. Esse sentimento acabou acontecendo ali. E outra coisa, e por que ele não voltou mais? Se ele não voltou até agora, é porque não se preocupa com a gente. E isso, então, pegou aquelas pessoas. Paulo não sabia disso. Paulo estava angustiado, porque ele queria ter voltado, não conseguiu. Ele acaba mandando, como no filminho falou, não sei se deu para vocês lerem aí, ele acabou mandando Timóteo, né? E aí, quando Timóteo veio com boas notícias que encheram o coração de Paulo de alegria, mas também ele trouxe algumas coisas, alguns ruídos que existiam, e um dos ruídos era esse, né? É bacana quando a gente lê as cartas de Paulo, porque os estudiosos que dizem isso, né? O Fernando aí, né, pode até falar para a gente dessas coisas, você nunca vê nas cartas, dificilmente você vê na carta as perguntas que as pessoas faziam. Você vê as respostas que Paulo dá às perguntas que
supostamente eram feitas, né? Então, isso tudo, ou seja, não está escrito em lugar nenhum. Mas é interessante que Paulo, nessa carta, ele usa o primeiro capítulo que a gente já viu, é como se fosse um louvor. Ele elogia aquela nova igreja, os novos crentes dali, e ele levanta um grande louvor a Deus. Mas ele gasta, ou ele investe, vamos colocar dessa forma, os 2 próximos capítulos, o 2 e o 3, para se justificar daquelas ideias que tinham surgido sobre ele, né? E aí depois, nos capítulos 4 e 5, que a gente vai ver mais para frente, e aí vocês vão talvez gostar mais, porque eu acho que pega mais na gente, né? Ele vai então dar instruções das coisas que Timóteo percebeu, e ele vai então tratar de cada coisa que Timóteo trouxe para ele. Amém? Então, nesse momento aqui, Paulo vai se justificar, e eu fiquei pensando nisso, porque na nossa cultura, de vez em quando a gente se justifica, eu lembro uma vez, eu estava no começo do ministério, eu já era velho, viu gente, mas era jovem de ministério, a gente teve uma reunião de planejamento, e demorei um tempo para me adaptar, eu acho que é normal, né? E, logicamente, o pessoal me via velho, achava que eu já vinha com a experiência junto, e eu não vinha com a experiência, eu tinha experiência de outras coisas, como executivo, um monte de coisa. E naquela reunião, eu lembro que saiu lá, teve até um momento meio emocionante, e aí depois da reunião, um dos irmãos me chamou lá num canto, como Paulo fez com Jesus, Jesus não fala dessas coisas e tal, né? E esse irmão chegou para mim e falou, cara, poxa, você não pode se emocionar, você não pode, porque você é o pastor, né? Você tem que estar firme, senão a gente fica sem chão e tal, né? E aquilo me fez pensar muito. E é normal para a nossa cultura, quando você tenta se justificar, parece que é um sinal de fraqueza. Mas Paulo parece que não tinha esse problema não, né? E quando a gente olha, por exemplo, de Paulo, a gente vai ver coisas que aconteceram com ele fala abertamente ali com esses irmãos. Algumas vezes, quando você se justifica por algum ruído de informação, por alguma informação talvez injusta ou talvez errônea que surja sobre você, no fundo, é uma questão de maturidade, porque você fala, se eu corrigir isso, vai ser bênção para as pessoas que estão envolvidas, né? Pode ser bom para mim, óbvio, né? Mas tem horas que a gente tem que pensar no todo, e Paulo parece que tinha um coração voltado a isso. Ele amava aqueles irmãos. E pelo o ruído que vinha, dava a impressão que ele não amava e não estava nem aí. E aí ele vai usar o restinho do capítulo 2, que faltou, né, na semana passada, e o 3 para explicar isso, e eu acho que é muito bonito. E eu vou dividir isso, olha, o pessoal aí, o grupo dos pregadores aí, não dividir em 3 de novo, em 4, certo? Porque o texto nos leva a isso, amém? Então, o que acontece aqui? A esperança em meio à tribulação é o nosso tema de hoje. É possível você ter esperança em meio à tribulação, quando tua vista está olhando lá na frente, o dia que Jesus voltar, que pode ser muito lá na frente ou pode ser amanhã, ou hoje ainda, a gente não sabe. Quando você prepara o seu presente, você age no presente, com essa perspectiva, muda tudo, amém? Então, esperança em meio à tribulação. E eu estou separando assim, pelo texto nos leva a isso, a angústia de Paulo em 2 situações. Primeiro, pela impotência de não poder voltar. Ele queria voltar lá em Tessalônica e ele não conseguia. E ele vai explicar por quê. Uma angústia, que é normal, a gente pode ter angústia. É só a gente não se perder na angústia. A angústia também na incerteza. Ele queria saber como aqueles irmãos estavam passando por tudo. E ele não conseguia, porque ele não tinha informação. Aí depois ele manda Timóteo, e a alegria da certeza de que aqueles irmãos estavam bem, e a gente vai passar por esse texto. E o 4º ponto é o conforto da dependência. Quando a gente sabe que tudo, o nosso futuro, seria muito bom que ele dependesse só da gente, né? Em algum momento da nossa vida, a gente pensou assim, não é? Talvez você ainda pense, fala, o meu futuro depende de mim, tudo que eu fizer vai ser. Só que se você parar para pensar, no final do dia, quando você põe sua cabeça no travesseiro, é muito cansativo. É muito dolorido você viver sozinho, sozinha. Tudo depender de você, não é? E Paulo também vai dar um exemplo disso, de saber que ele não estava sozinho. Ele contava com Deus com ele, amém? Essa suave e confortante dependência de Jesus e de Deus, amém? Eu queria então convidar vocês
a leitura, e nós vamos começar então por esse primeiro ponto, a angústia da impotência. E antes de começar, vamos fazer mais uma oração. Pai, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de refletir sobre a sua palavra, entender o coração teu, Deus, e também daqueles teus amados. Paulo foi um homem que o Senhor usou, foi um homem que errou muito, foi um homem que foi talvez em lugares mais profundos do que a gente vá na vida inteira, mas o Senhor o resgatou e o colocou como um grande exemplo para nós, Senhor. Que a gente possa aprender com esses ditos aqui, Pai, essas palavras que Paulo registrou ali através de Timóteo, através de Silas, e que elas possam falar ao nosso coração nessa manhã. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, Paulo explica aqui, nesses primeiros versículos ali, versículo 17 em diante, a sensação de impotência que ele tinha, por não poder voltar. Versículo 17 de Tessalonicenses 2 diz assim: Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Ele fala, nós quisemos visitá-los. E aí ele vai falar uma coisa que é interessante, né? Ele fala, e mesmo Paulo o quis, eu mesmo Paulo, né? Não só o grupo, que ele estava falando entre os três, que ele falou lá no começo, e ele fala, eu mesmo quis, não apenas uma vez, mas duas, mas teve um impedimento, Satanás, porém, o impediu. Satanás o impediu. Então, primeira coisa que ele está falando aqui, você fala, mas só duas vezes ele tentou? Não tentou muito assim, né? Ele disse que isso aqui era uma forma de expressão que se usava naquela época, né? Você fala assim, não tentei não só uma vez, eu tentei muitas vezes, né? E toda vez que ele tentou, acontecia alguma coisa. O texto não fala, né? Interessante a gente pensar no discernimento que Paulo teve aqui, de espírito, porque no momento, lá atrás, eu vou até pôr o texto aqui, se você nunca leu, em Atos, né? Atos vai contando toda a situação, só de uma forma muito resumida, né? E Atos 16 fala assim, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Ponto. Paulo brigou, acho que no começo ele não sabia, lógico, ele não tinha certeza do que era, ele queria ir, acontecer alguma coisa, estrada parada, não sei. Lucas, que é o escritor de Atos, não nos conta, né? Mas ele não conseguia. Até que eles chegaram numa cidade, Trode, e numa noite, Paulo, acho que Deus deve ter pensado, o cara está resistindo tanto, deixa eu pôr um sonho na cabeça dele, porque aí ele vai entender o recado que eu quero, né? Tudo bem. Aí uma pessoa, um macedônio, falando para Paulo em sonho, na visão, né? Diz, fala, venha para cá, venha a Macedônia, porque nós precisamos de vocês, né? Para te ajudar. Um pouquinho para frente, no próprio Atos 16. Então, ali Paulo entendeu, lógico, ficou claro para ele que aquilo vinha de Deus. Mas nesse momento aqui, o que será que fez ele pensar que era de Satanás? Satanás estava impedindo, né? A gente não sabe, o texto também não diz, mas talvez alguma coisa física, talvez falta de condições financeiras, dinheiro. Paulo construía tendas quando ele não conseguia ter nenhuma doação. Talvez faltou material, a gente não sabe o quê. Mas, na verdade, ele diz que Satanás ali o impediu de fazer, né? Então, mas agora ele sabia que a ação não era de Deus, claramente, né? E talvez ele possa ter usado até aqueles religiosos, Satanás. Porque os religiosos judeus que ouviam Paulo, tinham ouvido Paulo, tiveram a oportunidade de tomar uma posição, entender que Jesus era tudo que a Escritura, que o Antigo Testamento falava, mas alguns aceitaram e se converteram, mas outros não, talvez por serem mais graduados, terem algum posto lá nas sinagogas, alguma coisa assim, na sociedade. E o que aconteceu com eles? Ao não aceitar Jesus, eles se mordiam de inveja, e onde Paulo ia, eles iam atrás. E com isso, como a gente viu na semana passada, eles não só impediam Paulo de pregar e de fazer o seu ministério, mas eles impediam de pessoas serem salvas, não é? Isso com certeza vai contar na contabilidade deles lá no juízo, ok? Como a gente viu a semana passada. Então, essa é a coisa que está aqui. Mas, apesar da frustração e da angústia momentânea que Paulo tinha, ele sabia como manter o seu coração livre
das ciladas do inimigo. E a continuação do texto não mostra isso, né? No versículo 19 fala assim: pois quem é a nossa esperança e alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória. Olha que legal. Mais uma vez, Paulo aqui, no meio da angústia, no meio da tribulação, com todas as dificuldades que ele teve, mas o coração dele estava claro: olha, a vitória é certa. Jesus vai voltar. Tudo que eu passar por aqui é passageiro. Amém? E essa é a perspectiva que muitas vezes a gente tem que mandar. Mais uma vez, essa linda esperança de encontrar com Cristo, e ali ele vai receber então os louros, a recompensa. A Bíblia que a gente usa aqui é a NVI, né? Aliás, não peguei a minha, né? Como estava tocando aqui, ela ficou aí na mochila. Pois, amor, se você puder me fazer ela chegar aqui. Mas na NVI tem uma coisa que eu sempre peguei no pé eu lembro, né? O Fernandão estava aqui na época, e no começo eu resisti bastante, né? Porque a gente estava acostumado a usar a Almeida Revista Atualizada, mas eu fui me acostumando e vendo que ela é bastante fiel e é mais fácil da gente entender. Mas tem algumas palavras que ela evita. Por exemplo, obrigado, meu querido. Você não acha na NVI uma palavra que era muito comum nas outras versões: galardão. Galardão, sabe o que é galardão? Né? Na NVI consta como recompensa. Né? Galardão é uma palavra única, não tinha outra coisa. É aquilo que você vai ser presenteado por Deus quando você estiver na presença dele, na sua nova vida, a vida que não vai acabar, né? Certo? Mas na NVI fala recompensa. E nesses textos fala aqui, então, gloriamos perante o Senhor. Então, não são vocês, de fato, vocês são a nossa glória. Então, Paulo tinha no coração dele e falou: ó, não tem problema, tudo que vai acontecer, as dificuldades, mas quando eu chegar lá, quando Jesus me encontrar, cara, eu vou olhar para vocês aqui e falar: ó, Senhor, isso aqui é parte do meu fruto, amém? Parte do meu fruto. Por isso, Paulo, em Romanos 8:18, fala assim: ó, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém? Ele pensava sempre nisso. A gente passa por sofrimento. Talvez você esteja passando por sofrimento. Talvez você tenha vindo hoje aqui, você teve que respirar fundo, deixar algumas coisas para trás para estar aqui. Não é? Mas que a gente possa ler isso, né? Considero que os nossos sofrimentos atuais, os seus sofrimentos atuais, se você entende quem Jesus é, o que Ele fez por nós, por você, que Ele ressuscitou, Ele morreu pelos meus pecados e pelos seus, mas ressuscitou ao terceiro dia, amém? Se você crê nisso, e se você declara isso diante dele, não é? Você tem a oportunidade de saber que um dia você vai estar presente em todas as dificuldades desse mundo, que todos nós passamos, sim ou não? Não é? Vão ficar no passado. E é interessante, né, que talvez na cabeça de Paulo, a gente não sabe como, a Bíblia não mostra, mas Paulo fala que ele recebeu todas as orientações do Evangelho de primeira voz, ou seja, de Jesus. A gente não sabe como foram esses encontros com ele, aqueles 3 anos que a gente não tem muita informação do que aconteceu com Paulo. Mas talvez Jesus tenha falado isso, que Jesus falou para João depois, e está lá em Apocalipse 22. Eis que venho em breve, a minha recompensa, olha a palavra aqui, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Amém? O galardão. É interessante porque a gente lê esse versículo, talvez alguns leiam e falem: então, mas não é por obras, então? Eu não vou ser julgado pelas minhas obras? Na verdade, não é isso que está aqui, né? E eu não quero nem reforçar isso, porque a gente só pode ir para o céu, ou seja, a gente só pode receber a salvação pela graça. Amém? Se a gente crê, é pela fé em Jesus. Agora, o que a gente vai fazer por gratidão, com certeza vai render para a gente alguns frutos, a gente não sabe como, mas é isso que a palavra fala. Então, a partir dessa apresentação do chamado, é interessante que quando a gente ouve isso, o que Deus espera da gente? Arrependimento. Arrependimento. Né? E essa é uma palavra que a gente não gosta muito. Né? Você fala: eu criei no Senhor Jesus. Como é que eu posso ganhar essa salvação? Se você se arrepender. Arrepender, o que é? Uma palavra que a gente pode definir de duas coisas. Primeiro,
Aquele dia que você percebe que está perdido. Aquele dia que você percebe que, se você olha para trás e fala, cara, eu errei, ou tenho errado muito. E aí você decide mudar. Você decide mudar de direção. Amém? São essas duas coisas que estão em arrependimento. E é isso que Jesus falava, arrependam-se. O reino dos céus está próximo, está aqui. Então o reino dos céus está disponível para você. Se você crê que Jesus é Deus, que Ele morreu pelos seus pecados e que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E mais importante de tudo, pelo menos para mim, e que essa carta deixa muito claro, Ele vai voltar. Amém? Se a gente crê nisso, tudo de bom pela frente. O que a gente pode tirar como aplicação dessa primeira parte aqui? A esperança na segunda vinda de Jesus e na vitória final, que está reservada para todos nós, é o que pode nos dar perspectiva e renovar as nossas forças, mesmo nos momentos mais difíceis. Amém? Paulo passou muitos momentos difíceis. Quem conhece um pouco a história dele sabe que ele passou por momentos mais difíceis do que esse, não é? Mas ele estava preparando e diz que aquele que ama não passa só pano nos seus amados, explica, disciplina e prepara os seus amados para os momentos difíceis. Amém? E Paulo deixou isso muito claro, como a sequência do texto vai nos mostrar. Segundo ponto, a angústia da incerteza. Angústia da incerteza. Incerteza de saber o que estava acontecendo lá, com os irmãos tessalonicenses. Capítulo 3, versículo 1. Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para que juntos, para que pudesse fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Duas coisas aqui, Paulo sabia de tudo isso que a gente acabou de falar, mas tem hora que o coração da gente pega mais pesado, não é? Sim ou não? E ele olhou aquilo e falou, eu não posso mais suportar, eu tenho que saber o que está acontecendo lá. O amor dele por aqueles irmãos era tão grande que ele falou, eu tenho que saber o que está acontecendo. Entregou para Deus, orou, mas ele queria saber, né? E aí ele manda Timóteo, um jovem. Talvez alguns olharam, quem é esse estagiário? E Paulo quer deixar muito claro aqui que Timóteo não era o estagiário dele, né? Ele põe nosso irmão, cooperador de Deus no Evangelho, ou seja, já era um ministro pronto. E por isso ele manda Timóteo. Timóteo faz muita coisa. Então ele fala, para fortalecer vocês e dar ânimo. Quando eu estava fazendo isso aqui, eu lembrei muito de uma situação que aconteceu com a gente quase 10 anos. Meu filho João, conhece muito bem, agora está aqui perto, está em Sorocaba, casado, mas morou lá em Belo Horizonte 11 anos. 11 anos. Logo no comecinho, o bolso dava, ele ia de avião quando vinha para cá, voltava, tal, mas isso durou muito pouco, porque não dá. E outra, é muito complicado, certo? Saía lá em Confins, é mais complicado, chegou um ponto que ele falou, é mais fácil vir de ônibus, voltar de ônibus, vou dormindo, pegava o ônibus aqui, pegava o ônibus lá à noite, chegava aqui de manhã, e fazia o inverso, quando ele ia embora domingo à noite, a gente levava ele na rodoviária, e depois mudou com o buzzer, essas outras coisas, mudou até o ponto, mas várias vezes isso aconteceu, muitas vezes. E acontecia sempre, a gente chegava na rodoviária tantas vezes lá, e o João aguentando firme, com a gente, vamos orar. Os 3 lá, orávamos por ele, pedia proteção, pedia que o motorista não dormisse, que o senhor tivesse selecionado um motorista que tivesse descansado, porque não deve ser fácil pegar 10, 11 horas de estrada, acho que 10 horas o ônibus mais ou menos, Então a gente orava, voltava para casa. Em 11 anos mudou muito, os celulares e tudo mais, então tinha uma coisa que o celular não aguentava, a bateria, então a gente sabia que ele ia entrar no ônibus, ia falar tchau, desligar, e a gente ficava sem saber dele até a manhã seguinte, quando ele chegava em Belo Horizonte. A gente orava, não sei o quê, mas deitava na cama e o coração da gente estava ali naquele ônibus. Até que de manhã, 7 horas, 7h30, quando o ônibus chegava lá, ele ligava o celular e falava, já estou aqui, estamos entrando, tem trânsito, alguma coisa. Aí você fala, Senhor, obrigado. Sabe aquele fiozinho que a gente ora e mantém assim? Dá a impressão que Paulo fez a mesma coisa aqui.
Ele sabia que eles estavam com Deus. No começo do capítulo 1, ele falou: eu sei que o Senhor teve comigo, por isso eles aceitaram o Evangelho tão bem, tão fácil, não é? Então eu sei que o Senhor está nesse projeto. Mas ele orava e aquele fiozinho. E o coração dele se angustiou, como o nosso também pode. Mas ele então manda Timóteo para fortalecer, para dar ânimo, para saber o que estava acontecendo ali. E para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Queria que você gravasse esse nome, tribulações, porque Paulo vai citar 3 palavras que eu queria depois comentar rapidamente. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Paulo já sabia desde o princípio, né? Desde que ele estava cego lá em Damasco, e aquele irmão foi lá para orar por ele, ele voltar a enxergar, e falou: mas esse cara, a gente vai lá, e o Senhor falou para Ananias, né? Falou: olha, esse foi o servo que ele vai entender como é sofrer por mim, né? Então Paulo sabia que ele estava designado a sofrer, mas ele também fala para todos os seus discípulos, todos aqueles que ele alcançava. E eu tenho falado isso para vocês, eu sei que não é legal, talvez vocês falem: o Carlos está viajando, mas eu digo para vocês, e esse é um bom texto para lembrar para a gente. Como pastor, eu falo para vocês: preparem-se, né? Preparem-se, porque as coisas a gente ainda vai viver dias mais complicados. Não sei, pastor Fernando, você concorda com isso, né? A gente está vendo, as coisas estão acontecendo, algumas portas se fechando, e talvez a gente não passe por momentos tão difíceis como aqueles primeiros irmãos passaram, mas com certeza a gente vai passar momentos mais, e não vai demorar muito. Então, preparem-se. Sempre insisto, leia a Bíblia, tenha versículos na cabeça, entenda o que a palavra diz. Começa por isso aqui, lê o resto da carta, lê os capítulos 4 e 5, para você saber do que a gente vai tratar, né? E vai lendo, lê os evangelhos e tudo mais, não deixe de ler, porque nos momentos difíceis é essa certeza que esses irmãos tinham que vai dar para você também essa certeza, e você vai aguentar firme, né? Alguns, por exemplo, na pandemia, já falamos isso muitas vezes, no começo falaram: não, mas como é que isso pode, como é que Deus pode, e quase abdicaram da fé, não é? Mas talvez isso tenha sido um exercício para você, se isso aconteceu com você, e você está me ouvindo, hoje ou aqui, ou pelo YouTube, não é? Quem sabe Deus não estava falando: eu quero te testar, eu estou testando você, quero saber como é que é o seu tecido, até quando ele aguenta, se é um tecido resistente, não é? Para quê? Para te preparar, porque Deus sempre nos prepara, amém? Deus não faz só cafuné na cabeça da gente. Todos que já são mais vividos, já têm mais tempo de estrada, sabem disso, não é? Não é assim? Então, Timóteo vai lá para fortalecer aqueles irmãos, mas por trás Paulo estava querendo saber o que estava acontecendo com ele, porque tinha tribulação. Versículo 4 fala: quando estávamos com vocês, já lhe dizíamos que seríamos perseguidos, essa outra palavra aqui, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito de vocês. Na verdade, Paulo, esse daqui estava no coração dele, ele mandou lá. Ele queria uma ligadinha, né? Como não dava para ligar, não tinha celular, ele precisou mandar Timóteo para ver, a fim de que o tentador não o seduzisse, tomando inútil o nosso esforço. Queria pôr aqui essas 3 palavras que, desde o versículo 3 fala: tribulação, perseguição, dependendo da versão da Bíblia que tem, vai falar de aflição, talvez fosse até mais adequado, né? Porque perseguição é um tipo de aflição, e tentação, né? Então, essas dificuldades que Paulo lista aqui, né, elas acabam acontecendo, é uma realidade que vai acontecer conosco, não tem jeito. Então, quando você perceber alguma coisa dessa, fala: olha, tudo bem, Paulo passou por isso, os Tessalonicenses passaram por isso, Jesus passou por isso, quase os personagens da Bíblia passaram por isso. Então, o que eu posso fazer? Eu preciso pedir ajuda a Deus. E é legal, né? Porque o próprio Jesus, esse texto que a gente já viu recentemente, João 16, 33, fala: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém? Quem vai vencer o mundo? Vocês vão vencer o mundo? Junto com Jesus? Amém? Amém.
Por isso o Salmo 37 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá, e o mais ele fará. Amém? Então, está com uma dificuldade? Está passando por um momento difícil? Ora, pede que o Senhor tome conta daquela situação. Não é para a gente também parar e entregar. Paulo, por exemplo, é interessante se você parar, eu não chamei a atenção disso, fala que Satanás não estava querendo que Paulo voltasse a Tessalônica. Ok. Ele tentou, não sei quantas vezes, né? Falaram 2, tal. E aí o que ele fez? Ele driblou Satanás, né? Mandou Timóteo. Olha, Timóteo passou reto. E foi. Amém? Passou e tudo bem. Então, de vez em quando, não adianta a gente ficar reivindicar, dar murro em ponta de faca, não sei o quê. Eu determino, eu falo e tudo mais. De repente, usando bom senso, né? E a confiança que a gente pode ter em Deus, a gente pode sair dessas dificuldades. Terceiro ponto, a alegria da certeza. Timóteo volta. E Paulo então fala: agora, porém, Timóteo acaba de chegar, da parte de vocês, dando boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Fé e amor. E ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos. Paulo, então, naquele momento, se enche de alegria. Por quê? Porque 2 coisas Timóteo notou naqueles irmãos: fé e amor. Fé e amor. Fé, a gente sabe de onde ela vem, certo? Já falei no começo. Fé do Evangelho, no Evangelho, que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia e voltará. Amém? Isso é fé. Mas amor é um passo diferente, não é? É um passo além. Eu posso falar, eu amo a Tomasa, certo? Fácil, né? Minha esposa, tal. Eu amo a Ana, amo o João, amo até o Vinícius, por incrível que pareça, né, Vinícius? Uma vez eu vi o Augusto Nicodemo falando que ele ama até piqui, né? Porque eu morando lá em Goiânia. Ele deve detestar piqui toda vez que ele fala do piqui, né? Bom, então, amor, então, eu estou brincando, né? Amor é fruto. Amor é fruto. Então, isso aqui é uma coisa importante para você, eu queria deixar aqui, né? Então, o amor aqui, ou seja, o amor ágape, né, que é a palavra aqui, é o amor fraterno, é o amor de irmão, é o amor de boa vontade, de benevolência, que algumas religiões aqui distorceram um pouco a palavra caridade, né? Mas é esse sentido. Porque tem amor, eu amo a Tomasa, e eu tenho emoções, né? Certo? Então, a gente costuma falar eu amo, né? Por isso, eu amo porque eu tenho emoções fortes por causa daquela pessoa. Mas esse amor aqui, você percebeu que quando Jesus chega para os discípulos, fala, amem uns aos outros. Ele não está falando, estejam cheios de emoções. Ele fala, mas eu não gosto, eu não sinto mais. Né? Algumas vezes, alguns casais que têm problemas, né? Você fala com mas eu não amo mais. Querido, não é esse amor. Não é esse amor. Esse amor não é o amor que une. Né? Agora, o amor ágape é esse amor. Então, é um amor sacrificial, que algumas vezes a gente tem que fazer sacrifício. E Timóteo veio e fala para Paulo que aqueles irmãos estavam mostrando esse amor, fruto. Né? Então, querido irmão, querida irmã, lá em Gálatas 5, não quero gastar muito tempo com isso, mas só para não perder a viagem, né? Fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Ok. Paulo, nessa carta aos Gálatas, ele vai falar de todos os frutos da carne. Tudo, tem uma legião lá, pelo menos o dobro de coisas ruins. Aqui tem. Mas é legal quando você olha para isso e fala, bom, então, e eu já falei disso, até na quarta-feira, na nossa célula aqui na igreja, né, no grupo de conexão, a gente falou disso. Algumas vezes você olha para esse... vê que está fruto no singular do Espírito. Algumas vezes, se a gente olhar para isso como frutos do Espírito, aí aquilo que você costuma brincar, você pode fazer uma listinha, coloca na porta da geladeira e fala, hoje eu vou amar, 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 amar. Amanhã eu vou ser alegre, alegre, alegre. Hoje eu vou ter paz, vou ter paciência, amabilidade, assim por diante. Desculpa falar, não é isso que está falando aqui, não é? Está falando do fruto, ou seja, se você
entendeu quem é Jesus, você crê em Jesus, e você começa a viver a sua fé, é de se esperar que essas características as pessoas possam observar em você. Algumas vezes, lógico, você pode olhar aqui e falar, caramba, paciência ainda está difícil, né? Então, ok, você pode até pedir para Deus, Deus, me dá mais paciência, ok. Mas isso aqui é uma coisa que deveria ir acontecendo na sua vida. A partir do momento que você vai ficando mais parecido com Jesus, não é? Essas coisas vão acontecer. E para a alegria de Paulo, ele olha naqueles irmãos, Timóteo olha aqueles irmãos e fala, eles estão já cheios de amor, ou seja, o Evangelho frutificou, amém? O Evangelho frutificou. Então, o que a gente pode dizer aqui? Por isso, irmãos, com toda necessidade de tribulação, temos bom ânimo a seu respeito, por sabermos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Vivemos, legal isso, né? Paulo, como é que ele falou? Olha, eu revivi, eu ressuscitei aqui. Eu estava angustiado, não sabia nada de vocês, mas agora, meu coração está cheio. Gente, como pastor de vocês, de vez em quando eu vejo alguns perrengues que vocês passam. Alguns pensamentos, algumas vezes até negativos que vocês têm, né? E a gente muitas vezes fica sofrendo aqui por trás, né? Porque a gente gostaria que eu vou ler essa parte verdinha aqui, era para ter entrado depois, já entrou junto, né? Mas tudo bem, né? Algumas vezes a gente olha para as dificuldades na nossa vida e elas são as piores. A gente não consegue viver até aquele dia. E para mim o melhor exemplo é daquela da menina de 15 anos, né? A Bia já passou disso, né? Você está com quanto? Passou bastante, né? Mas imagina, a Bia vai fazer lá... Bia não, esquece. Uma menina vai fazer festa de 15 anos, né? Consegue tudo mais, dá tudo certo, o pai consegue pagar, vai fazer festa debutante, aquela coisa lá que de vez em quando ainda volta à moda. E aí, na véspera da festa, ela olha no espelho, pá! Satanás, só pode ser, né? Coloca uma espinha bem no rosto dela lá, né? Perto da bochecha, aquela espinha, ela... pelo amor de Deus, e agora, o que eu faço? Ou seja, o mundo dela vai acabar se a festa for... Ela está com aquela espinha no rosto, né? No dia mais importante da vida dela, aquela festa, tudo certo, e a espinha no rosto dela lá, né? Então, para aquela menina, naquele momento, aquela espinha é como a morte. Né? Guardadas as devidas proporções, algumas coisas que acontecem na nossa vida é assim, né? Ou que incrível, ou que desgraça. São as duas, nós somos muito, né? Nosso contraste parece estar sempre no máximo, né? Então, Paulo aqui está demonstrando o amor dele, o amor ágape, né? Esse amor sacrificial em ação, né? Então, o que eu queria dizer para vocês, se o sucesso de um irmão ainda nos incomoda, porque isso acontece conosco de vez em quando, é sinal que a nossa carne, entenda aqui carne, as nossas paixões, aquilo que milita aqui dentro, você sabe quem é Jesus, você sabe o que Ele fez, você sabe como Ele espera que você viva, mas algo dentro de você ainda está muito quente. E aí, de repente, você sabe, eu vejo que o Otávio foi para Portugal, eu falei, eu não posso ir para Portugal, então, fico com inveja do Otávio, né? Que bom que você foi para Portugal, Otávio, né? Que bom que você foi, né? Fernando vai para o Canadá, que bom, irmã, né? Que legal, você conseguiu uma bolsa, né? Já... O Evangelho talvez não tenha feito o efeito que é para fazer em você, porque no fundo, se nós entendemos o que Jesus fez por nós, o preço que Ele pagou, o quanto Ele sofreu, para que a gente possa ter a graça de ter uma folha branca na nossa vida, essas coisas pequenas, essas paixões, ficam muito pequenas. Quem sabe Ele queira que você aprenda isso hoje, né? Entregue isso nas mãos dEle. E a gente vai para o nosso último ponto, rapidinho. A partir do versículo 9, Paulo vai então agradecer a Deus, começar a falar com o Deus dele, né?
Apesar dele mesmo ter mexido, ele não ficou parado, ele fez, como também, eu preciso de um emprego, fico sentado, oro a Deus e fico esperando, fico vendo série, né? Certo? Esperando que alguém venha bater na minha porta, ou o telefone toque. Olha, eu vou dizer para vocês que isso aconteceu uma vez comigo, viu? O telefone tocou, eu estava numa pinduca, beleza, ok, fecha isso, mas não é o normal. O normal é que você vá atrás, vá tomar café com um amigo, né? Falar com outro, tem um projeto aqui e tal, pega teu currículo, manda, tem uma feira, você vai, ou seja, mas vai orando e vai fazendo, certo? Esse é assim que funciona. Paulo mostrou isso também para a gente, né? Ele fez, ele não ficou parado. Ele falou, pai, tira Satanás daqui, ele está me impedindo de ir. Não, cara, para, pensa, respira, põe nas mãos de Deus e toma atitude. Pegou, mandou Timóteo foi, voltou, certo? E o coração dele se alegrou. E aí ele, no versículo 9, começa a orar. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês? Por toda a alegria, gratos a Deus por vocês. Gratos a Deus por vocês. Não é? Por toda a alegria que temos diante dele, por causa de vocês. Noite e dia, com perseverança, muito importante isso, oramos. Para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Porque o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus, que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus, prepare o nosso caminho até vocês. Paulo continua pedindo, Senhor, abre uma porta. Porta não abriu? Manda Tiago, manda Timóteo, certo? Mas ele continua pedindo e perseverando ali a Deus. Amém? Com perseverança oramos. Aí de repente você fala, puxa vida, eu, por exemplo, tenho um compromisso de um horário para orar com o Senhor, algumas vezes piso na bola, fico até mais tarde, eu tenho esse defeito, eu não consigo dormir cedo, a Tomasa vai dormir gostoso, fico com uma inveja danada dela, né? Aí quando eu vejo, vou deitar, então aquela hora que eu me programei, que eu marquei o horário com Deus, muitas vezes eu estou pisando na bola, eu confesso aqui diante de vocês, já pedi perdão para Deus muitas vezes por isso, eu acabo fazendo mais tarde, mais fácil. Aí de repente você acordou tarde, você tem que ir mais cedo para o trabalho, alguma coisa assim, foi, não deu, aí fala, vou deixar para amanhã, né? Que nem aquele remédio que você toma, né? Passou da hora, eu não tomo mais. Vai orando, gente, né? Você não precisa estar... É bom você ter um momento no seu quarto, sozinho, isolado, como Jesus ensinou, para orar ao Pai. Mas o Pai quer um relacionamento de pai e filho e filha com você. Amém? Vai falando, vai no caminho. Senhor, me ajuda. E esse trânsito, de vez em quando eu tenho até uns perrengues de caminho com ele, né? É que nem, você, não sei se é casado, tem namorado, namorada, né? Alguma coisa assim, de vez em quando a gente não briga, o outro nem está sabendo, a gente está brigando, por que você falou isso? Você está pensando no quê? A gente faz isso, não é? Aí quando você olha com o outro assim, o outro nem sabe, de vez em quando você chega até de mal, e a pessoa não está nem sabendo o que você está falando, o que você pensou, mas você fez toda aquela... Com Deus pode ser assim também. E é interessante que você pega os salmos, de vez em quando o salmista, né, ficou indignado com Deus. Não, mas por que isso está acontecendo? Tal? Deus não tem problema. Ele quer que você se mantenha em relacionamento com Ele, mantenha o relacionamento com Ele. E Ele vai agindo na sua vida. Amém? Paulo, então, ficava lá, perseverava, e ele pede mais uma vez. Então, o primeiro pedido dele é que o Senhor abrisse a porta para que ele pudesse ir lá com eles, né? E aí ele fala uma coisa que é interessante, talvez alguns de nós nos milindraríamos ali, né? Para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Mesmo sem conhecer, ele sabia que faltava coisa ali, não dava para eles serem perfeitos na fé. Assim como eu não sou, assim como o pastor Fernando não é, assim como você, querido, querida, não é, certo? Então, não tenhamos problema com isso. Paulo não teve nenhum problema de falar isso e aparentemente os tessalonicenses também receberam isso de boa, né? E aí ele segue, versículo 12, já acabando, né? Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros, uns para com os outros e para com todos. Aquele amor que Timóteo, sempre falo Tiago, né? Timóteo percebeu já naqueles irmãos, Paulo ora ainda para que o Senhor sobreabunde, né? Ou seja, que aquilo transborde na vida deles, porque eles já são bênção e eles podem ser muito mais. E a mesma oração que eu faço por vocês, creiam nisso, né?
que Ele fortaleça o coração, os seus corações, para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Com todos os santos. Mais uma vez, todos os capítulos, se você for ver, Paulo está sempre pontuando a volta, a volta, a volta. Então, não tenha dúvida disso, Ele vai voltar. Para alguns de nós, talvez o nosso encontro seja antecipado, antes de Jesus voltar, mas vale da mesma forma, amém? Algumas vezes a gente vai num velório, aqueles que me conhecem há bastante tempo, a gente acaba se repetindo muito, né? E você vai visitar alguém no hospital, a pessoa está mal, está nos últimos dias, você vai muito triste, pensando em consolar a pessoa, e você sai de lá consolado e fortalecido, porque a pessoa está muito claro, e ela está muito pronta para receber, para se encontrar com Jesus, né? Pode ser que isso aconteça comigo, com qualquer um de nós aqui, mas se isso não acontecer, a gente tem que se preparar e estar pronto para a vinda de Jesus, amém? Então, eu queria deixar aqui uma última, não sei se uma aplicação ou mais uma oração para vocês. Que a vinda do nosso Senhor Jesus seja a nossa fonte de inspiração, de esperança, de energia, para obedecer, desenvolver a nossa fé e frutificar, glorificando assim a Deus. Amém? Será que a gente pode repetir junto isso aqui? Muito comprido? Que a vinda do nosso Senhor Jesus seja a nossa fonte de inspiração, de esperança e de energia para obedecer, desenvolver a nossa fé e frutificar, glorificando assim a Deus. Amém? Que a tribulação, as dificuldades da vida, as aflições que a gente passa, as tentações do inimigo, não sejam motivo para você abrir mão da sua fé, para você esmorecer. E essa é a minha oração, a oração que eu quero fazer aqui com você, nesse momento. Talvez você está visitando, eu não sei a sua história, não sei se você já recebeu Jesus no seu coração, se isso aconteceu, amém, glória a Deus, né? Se não, hoje é um bom dia para que isso aconteça. Se não, eu queria orar com vocês, pedindo para que o Senhor abra o nosso coração. Como eu tenho falado a vocês, o Evangelho, a gente costuma pensar que o Evangelho só serviu para a gente nos primeiros dias, antes da gente receber a Cristo e tudo mais. Mas, no fundo, saiba que o Evangelho é aquilo que todos os dias nos ensina, pode nos ensinar. Tito fala disso, né? Que a graça de Deus se tornou, né, realmente maravilhosa e nos ensina todo dia. Nos ensina a nos livrar das nossas paixões, daquelas coisas que, se você olhar para mim hoje e eu estiver igual aqui da última vez que você me viu, é porque eu não deixei o Espírito trabalhar em mim. Sim ou não? Não é? E Ele nos conhece tanto que Ele vai nos trabalhando a cada dia. E creia, algumas dificuldades que a gente tem, algumas coisas aparentemente ruins que acontecem na nossa vida, elas são, na verdade, para o nosso bem. Todas as coisas. Deus opera sobre todas as coisas para o bem daqueles que Ele ama. Amém? E que o ama também. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que em Jesus, no sacrifício que Ele fez, o fato dele ter ressuscitado, Senhor, ter ido aos céus, e um dia vai voltar, Pai, nós podemos considerar que essa história, essa batalha que nós temos no dia a dia, já está ganha. E nós podemos viver, portanto, nessa paz, de saber que fomos reconciliados com Jesus, e que Ele nos aceita a cada dia. Podemos dobrar o nosso joelho ou não, mas nós precisamos nos mantermos conectados com Ele a cada dia e saber que Ele espera esse nosso contato. Que, como Paulo, nós possamos aprender a amar as pessoas. Amar não é só aquela emoção que nós sentimos, mas sim, como temos aprendido, amar é uma decisão, que é fruto de uma vida de fé e uma vida realmente entregue a Jesus.
Que a nossa vida, Pai, a cada dia possa demonstrar isso. Que as pessoas possam olhar para nós e vermos que nós estamos com o Senhor. E ainda possam perguntar para nós qual é a diferença que eles veem na nossa vida. E possamos aí dar testemunho de que a nossa vida é diferente. Não porque nós somos especiais. Não porque nós nos esforçamos muito. Mas porque nós sabemos que o preço para a nossa paz, para a nossa reconciliação, foi pago por Jesus. E nós vivemos cada dia na perspectiva da volta dele. Que isso também possa encher o teu coração. Em nome de Jesus. Amém.